Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, videozinho aí, véspera de feriado, né? Feriadão. Então, correção dos nossos exercícios da parte de tabela periódica lá do livro. Lembrando que isso é o nosso capítulo 4 da unidade 2 do nosso livro 1A, lá na frente B, beleza? E eu vou comentar com vocês, mas é uma forma de explicar mesmo, aquelas questões que a gente tinha combinado que vocês fariam lá no vídeo teórico, então, do histórico da tabela periódica. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Coloquei as 4 primeiras questões nesse slide. Então, questão 1. Qual foi a ideia da proposta? Qual foi a ideia proposta por Dobenheimer para organizar os elementos químicos? Lembra que a ideia dele é a lei das tríades. Então, o que o Dobenheimer fazia? Ele comparava a massa de dois elementos, um elemento mais leve e um elemento mais pesado, e a média aritmética dessas massas dava a massa do elemento central. Portanto, a ideia dele foi organizar os elementos em tríades ou em trios com massas aí, seguindo essa lógica da média aritmética, beleza? Então eu coloquei uma respostinha aqui, ó, para vocês bonitinha, tá? Vou fazer isso em todas elas, mas a essência é o que eu comentei. A 2. Qual foi a proposta por Chancortius para organizar os elementos químicos? Lembra que a ideia dele é a chamada de parafuso telúrico. Então foi a ideia de dispor os elementos com ângulos aí de 45 graus, né, numa folha, e organizar isso no formato de um cilindro ou de um parafuso, onde os elementos de semelhanças ou com características semelhantes, frente à reatividade, por exemplo, ficavam uns sobre os outros. Tranquilo? Além disso, qual foi a ideia do Newlands? Cara, lembra que esse aqui é aquele carinha que a gente admira, mas que foi zoado, que é o que organizou os elementos conforme as notas musicais. Fez a lei das oitavas, né? Então ele propôs a organização de modo que o oitavo elemento teria as mesmas propriedades que o primeiro e aí assim por diante. Beleza? E o Mendeleev? O que tem de tão importante que esse cara a gente comemorou ano passado, os 150 anos da proposta dele? Por que é ele que é considerado o pai da química? Por que para ele nós temos lá o livro, né? Que eu mostrei para vocês lá, o Sonho de Mendeleev, do Paul Strater. Tá? E eu acabei nem falando para vocês, né? Tinha uma questão do livro ali que eu queria ter comentado antes já e acabou ficando para trás. Mas olha só, exausto depois de buscar desesperadamente a chave da tabela periódica dos elementos químicos, Dmitry Mendeleev caiu adormecido sobre sua mesa de trabalho. O sonho que teve, anunciando a solução do problema, iria mudar radicalmente a maneira como vemos o mundo. É em torno desse sonho que é construído mais este brilhante livro de Paul Starter, uma história acessível de química, desde os gregos, passando pela alquimia, até a fissão de um átomo. Isso eu queria ter comentado com vocês lá na aula teórica, tá? É o que a gente tem na contracapa do livro do Sonho de Mendeleev. Então, fica a dica aí, tentar instigar vocês para a leitura, aproveitar esse tempo em casa para ler um pouquinho mais. E o que ele falou, gente? Quando Mendeleev organizou os elementos, lembra, ele organizou em ordem crescente de massa, em grupos, por características. Então, ele fez os cartões, as cartas aqui, brincadas na história do sonho, né? E ele colocou lá a massa e as propriedades físicas e químicas de cada elemento. Lembrem que ele deixou espaços para novos elementos, ele previu características de elementos que ainda não eram nem conhecidos. A 5. Qual foi a ideia proposta por Moseley para organizar os elementos químicos? Lembra que isso aqui ocorre depois do Mendeleev e o que ele faz é reorganizar os elementos porque havia sido descoberto por ele o preceito ou o conceito de número atômico. Então, com o conhecimento sobre número atômico, o número que é o número de prótons no núcleo do teu átomo, você sabendo dessa informação, tem então a proposta dele aqui para organizar os elementos. Beleza? Então ele coloca o conceito do número atômico, né? Reorganiza a tabela e resolve alguns problemas que existiam na tabela de Mendeleev. Como ficaria a representação do sódio, sabendo que a sua massa é 23 e o seu número atômico é 11? Gente, isso aqui é uma questão do capítulo anterior, né? Lá do capítulo 1, a gente já fez algumas vezes, está aqui, ó, né? Sódio, à esquerda, embaixo, o número atômico, em cima, o número de massa.
Lembra que algumas tabelas trazem esse 23 aqui na direita em cima, mas a recomendação da IUPAC é essa que eu escrevi para vocês. Questão 7. O raciocínio indutivo se desenvolve a partir do que já é conhecido, mas requer uma etapa adicional para descrever o que ainda é desconhecido. A escalada do homem, de Jacob Bronowski. Deve ser assim. Foi o raciocínio indutivo que permitiu ao cientista Mendeleev sugerir a existência do germânio e do galho, até então desconhecidas, montar a tabela periódica na ordem crescente de números atômicos. Opa, isso não foi. Ele não montou em ordem de número atômico. Quem fez isso foi o Moseley, a gente acabou de falar. Estabelecer a primeira lei periódica, conhecida como Lei das Oitavas, não, né? Isso é do Newlands. Descobrir, a partir de outros elementos, a estrutura dos gases nobres. E agora, A ou D? Quando nós pegamos a publicação do Mendeleev, a resposta correta é a letra A, tá, gente? O que eu tinha falado agora há pouco ali, que ele prevê as propriedades de alguns elementos. Ele prevê e sugere que existem elementos, como o caso do germânio e do galho. Tranquilo? Na página seguinte, eu pedi para vocês a questão 2. Então, no processo da evolução da tabela periódica, os modelos de Mendeleev e de Moseley têm diferenças básicas, e elas existem respectivamente na formação da organização dos seguintes parâmetros atômicos. Em outras palavras, o Mendeleev organizava a tabela em ordem de quê? E o Moseley em ordem de quê? Mendeleev em ordem de massa atômica e o Moseley em ordem de número de prótons ou número atômico. Portanto, a resposta, letra E. Tranquilo? Vamos em frente. Questão 4. Na tabela periódica dos elementos, os mesmos estão organizados segundo o quê? Qual que é a ordem de organização? Dá uma olhada aqui, ó. Ó a tabela aqui, ó. O que você percebe que está aumentando nessa tabela? Reparem aqui, ó. Número atômico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo que eu tenho na realidade aí o aumento conforme o aumento do número atômico? Portanto, a tabela periódica está em ordem crescente de número atômico. Letra E. Energia de ionização, caráter atômico, raio atômico, a gente vai ver na próxima semana, que são, na outra semana ainda, tá? Que são as nossas chamadas propriedades periódicas. Beleza, gente? Vamos em frente aí. Eu não vou ler o texto todo, tá? Mas esse texto aqui eu tirei ele lá do livro de vocês, eu só deixei ele aqui no vídeo. Sugiro que você pause o vídeo nesse momento e leia, se você ainda não leu no seu livro. Esse texto ele faz referência ao ano de 2019 como o ano internacional da tabela periódica dos elementos químicos. Então, o ano de 2019, a gente já falou algumas vezes aí que foi bastante comemorado os 150 anos da tabela do Mendeleev. E que narra um pouquinho do que eu falei ali do livro, né, do sonho. Olha só. Na tentativa de organizar os elementos químicos conhecidos na época, inspirou-se em cartas do baralho que usava para jogar paciência e fez algo parecido com os elementos. Pegou fichas brancas e nelas escreveu o símbolo dos elementos químicos conhecidos e uma curta lista de suas propriedades químicas. Praticamente, ele fez um super trunfo de química. E aí vai ter aquele que está olhando para essa resolução e pensando assim, o que o Marlon quer dizer com super trunfo de química? Se você não conhece, tá aqui, ó. Tá? Super Trunfo é um joguinho um pouco antigo, tá? Não vamos entregar a idade dele aí, aonde você tinha informações sobre alguma coisa. Por exemplo, o que a gente tem aqui, ó. Ó, um super trunfo de animal aqui, ó. Leão. A altura dele, o peso, o comprimento, a velocidade e os instintos. O Mendeleev fez a mesma ideia, só que usando os elementos químicos. E organizou essas cartas para depois montar a sua tabela. Beleza? Vamos ver aqui então. Questão 8. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Mendeleev construía seus baralhos para jogar paciência. O baralho de Mendeleev continha os elementos químicos conhecidos na época. Na tabela de Mendeleev, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. A tabela periódica recebeu esse nome porque a propriedade dos elementos, na organização elaborada por Mendeleev, repetia-se periodicamente. A tabela periódica, usada nos dias de hoje, ainda é igual à primeira tabela de Mendeleev, onde ele conhecia 60 elementos naquela época e hoje nós temos 118. O gabarito disso aqui, né, gente? Ele não construía, ele baseou o baralho dele
com os elementos da época, letra B, no que ele usava para jogar paciência. Tá? Então, letra B, o gabarito aí da questãozinha da ETEC, lá de 2019. E a 9, Mendeleev deixou em sua tabela espaços vazios. E tem A, pois havia sonhado com novos elementos químicos e passou a pesquisá-los, porque previu a descoberta de novos elementos, o que realmente ocorreu posteriormente. Elementos que foram preenchidos, perdão, espaços que foram preenchidos por novos elementos com características diferentes das previstas por ele, porque não existiam elementos químicos que apresentassem as massas que deveriam ocupá-los, e que para serem preenchidos por elementos químicos que ele havia descoberto pouco antes de sonhar com a tabela. Vou voltar um pouquinho no texto. É impressionante, foi o que aconteceu. Após a publicação da sua tabela, os elementos germânio, gálio e escândio foram descobertos e possuíam as propriedades descritas por ele. Então, na verdade, para a letra correta aqui, o gabarito letra B. Beleza? Para a questão 9, letra B. Povo, essas eram as questões que eu havia solicitado para vocês como lista. Depois tem o videozinho aí da correção das questões do estudos. Gente, último slide aí. E aí, galera, tudo bem? Gente, aproveitando para passar aqui, só para desejar, então, feliz Páscoa para todo mundo, grande abraço, aproveitem o feriado aí em família. Até a próxima. Galera, falando sério, tá? Brincadeira aí com o videozinho, mas desejo realmente para todo mundo aí uma feliz Páscoa, tá? Que vocês consigam aproveitar o feriado junto à família. A gente sabe que a gente está passando por uns dias um pouco difíceis, em isolamento e tudo mais, mas é para um bem maior. Então, fiquem bem, saibam que qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, pode procurar, manda mensagem, manda recado lá no fórum, manda mensagem no Instagram, que vários estão mandando aí, ou até mesmo no WhatsApp, não tem problema, a gente vai se ajudando. Um grande abraço para todo mundo, um bom final de semana e até a próxima.